Boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais uma anteaula aqui na nossa grande anteescola. Hoje com um convidado ilustre, Matheus Santiago, autor de best-seller, já foi ex-consultor da Falcone e hoje ajuda aí pequenas e médias empresas a transformar a gestão em algo mais simples, né? Principalmente relacionado aí a pessoas, processos. Ele vai bater um papinho aqui com a gente hoje. Boa noite, Matheus, bem-vindo e obrigado aí pela disponibilidade. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Boa noite, cara. Tudo Bom, certo. eu não sei quanto tempo a gente tem. Quanto tempo a gente tem? Cara, geralmente uma horinha. Tá. Então eu vou ver se eu falo uns 40 minutos e depois se alguém tiver alguma dúvida, ou se quiser ir parando também enquanto eu estiver falando, beleza? Eu preciso que habilite aí para eu poder compartilhar. Se eu compartilho assim, vocês conseguem ver, né? Porque para eu expandir a tela, eu fico sem a visão da turma e das outras coisas. Tá perfeito, né? Beleza? Bom, então eu vou falar. Obrigado aí, Thiago, pessoal da escola, pelo convite. Eu vou falar para você sobre gestão de pessoas para empresas que não têm RH. O que eu imagino que seja o caso da maior parte das pessoas que vai ouvir essa aula, né? Hoje é um negócio bem comum, assim, e é normal e esperado que montar um departamento de RH seja a última das prioridades de um negócio, a menos que seja uma pessoa que vem dessa área e tal, é bem raro uma empresa começar já com RH. Então, independente do segmento de mercado que você atue aí, se você tem um comércio, se você tem uma indústria pequena, né, lógico, a indústria acaba necessitando de mão de obra mais rápido, então esse processo acaba dando uma acelerada. Se você atua 100% no digital aí, com infoprodutos, e-commerce, se você tem uma empresa de prestação de serviço, é bem comum que o RH, né, essa área de RH, de recursos humanos, seja a última a ser estruturada no negócio. E o que acontece nesse caso é que essa atribuição ela fica como responsabilidade do sócio. Geralmente existe um sócio dentro do negócio que é um pouco mais administrador, né? E aí acaba ficando com ele, ou muitas vezes fica com ninguém, né? Então, assim, as funções, os processos continuam acontecendo, mas não tem ninguém que é responsável diretamente por ele, ou às vezes tem um responsável só em nome, né? Falar, quem olha isso aqui é o fulano. Mas na prática não olha nada, ou olha muito pouco. Então, eu vou explicar para vocês aqui o que vocês precisam saber para gerir essa parte, né, ou em nível mais macro, até que seja necessário, de fato, a contratação de um RH. E eu mesmo, sendo um consultor que tem um background de pessoas, eu desaconselho a formação de uma área de RH de maneira prematura. Poderia ser muito mais fácil para mim falar assim, não, monta um RH e contrata uma pessoa aí, um júnior, um pleno, para tocar essa parte. Mesmo quando você ainda está começando, ele tem 5, 6 pessoas e tal, aí você vai inchar sua folha de pagamento por um problema que não necessariamente precisa ser resolvido dessa forma. Se você já tem o interesse em fazer isso e tal, já vem dessa área, sabe que é importante, quer investir, beleza. Mas não é tão necessário assim, eu vou mostrar isso para vocês aqui. Por quê? Toda empresa ela é dividida em 3 níveis, independentemente de quantas pessoas existam lá dentro. Então, as atividades elas são de natureza estratégica, táticas e operacionais. Quando você tem uma empresa maior, que tem uma série de funcionários, tem hierarquia e tal, você consegue ver isso aqui de maneira mais clara. É muito comum, os sócios ficam lá no nível estratégico, né? Os sócios, os acionistas, o conselho. Às vezes, quando a empresa é muito grande, aí começa a ter nível de diretoria, o C-level e tal.
eles ocupam esse nível estratégico e ele tem uma interface com o que a gente chama de nível tático, ou seja, essas pessoas aqui são as que estão preocupadas com o futuro do negócio, estão observando movimentações de mercado, estão observando tendências, estão direcionando investimentos de projetos, as pessoas que estão pensando o negócio. Depois delas existe o nível tático, geralmente aqui gerentes, coordenadores, supervisores. São as pessoas que estão responsáveis por controlar o dia a dia do negócio. São aqueles que vão verificar, vão validar as metas com o nível de cima e vão exigir o cumprimento das metas no nível embaixo. Ou seja, elas meio que andam com problemas, né? Elas ajudam a operação a resolver os próprios problemas e elas escalam problemas que precisam de uma atenção maior, de investimento e tal. Então, esse nível aqui, ele é o nível responsável pelo controle e pelo treinamento das pessoas. Então, essas é o destino da função gerente e função coordenação. E a operação é onde as coisas acontecem de fato. Quando a sua empresa ainda é pequena, essas coisas aqui muitas vezes são misturadas. Eu até brinco, falo, quando você é autônomo, você faz todas essas coisas. Então, você é sozinho, não tem nenhum funcionário ainda, então você é responsável por pensar em que área você vai atuar, que tipo de cliente você vai querer prestar serviço para ele, qual que vai ser o seu preço, como que você vai se posicionar em termos de marketing e tal, quantos clientes você consegue atender por vez. Ao mesmo tempo, você precisa controlar a sua rotina, então você vai ter uma agenda que você precisa de saber se está sendo cumprida e tal. Você vai estabelecer alguns parâmetros relacionados aos seus custos, por exemplo, e vai controlar ali se a sua margem está ok. E você vai, de fato, prestar o serviço, né? Que é a atividade operacional. À medida que você começa a contratar pessoas, essas coisas começam a ficar mais divididas. O que é bem comum em empresas pequenas, né, que tem aí 3, 4, 5 funcionários, é que os sócios ou o sócio, ele executa as atividades, aí ele começa a ter um problema aqui normal, né, que é o seguinte, você deveria estar fazendo estratégia e o tático, e aí você contrata pessoas para executar o seu operacional. Só que na maior parte das vezes a pessoa fica em tática operacional, porque ela fica só controlando os outros, resolvendo problema lá no dia a dia, para de pensar a estratégia e fica microgerenciando o trabalho lá da operação. Isso também é bastante comum. Mas, assim, no mundo ideal, uma empresa que ainda é pequena, os sócios ficariam no estratégia, no tático e começariam a contratar operadores. Até que você chegasse e falasse assim, cara, eu preciso de focar, por exemplo, na minha área comercial, eu preciso de fazer a empresa andar para frente. Aí, geralmente, você contrata ou promove alguém da sua operação para virar um coordenador. Ou seja, aquela pessoa que vai ficar mais supervisionando o trabalho das outras do que, de fato, exercendo alguma atividade operacional. E aí você já tem 3 níveis claros. Você está no estratégico / tático, você tem um coordenador que essencialmente é tático e entra na operação quando dá problema, e você tem os operadores embaixo. Qualquer empresa funciona assim, não foi eu que inventei isso. Isso aqui não é uma metodologia que eu criei, isso aqui é validado por diversas consultorias, por diversos autores. A empresa vai sempre funcionar assim. Se a gente descer um nível aqui, eu gosto de caracterizar as empresas como sendo um sistema vivo que funciona dessa forma aqui. A empresa, o nível estratégico, ele fornece as diretrizes estratégicas, o que é isso? É dizer exatamente qual que é o caminho que vai ser seguido. Então, a gente vai expandir para o Nordeste. A gente vai crescer comprando um concorrente menor. A gente vai crescer dobrando a nossa capacidade de produção por meio de investimento em equipamentos, por exemplo, se você tem uma fábrica. A gente vai parar de fazer lançamentos e focar num produto perpétuo, por exemplo, uma empresa de infoprodutos. A gente vai expandir nichos se a gente tem um e-commerce. Então, essas diretrizes, né, e a forma como o como, né, o que e o como, eles vêm lá do nível estratégico. Isso é desdobrado em projetos e processos. Tudo que acontece dentro da sua empresa, ou é um projeto ou é um processo, mesmo que você não tenha reconhecido isso dessa forma. É bem comum as pessoas chegarem para mim, por exemplo, falar que estão com um problema de processo, eu vou ver que a empresa do cara nem tem processo. Ou, quando tem, são só uns processos de back-office, assim, processos administrativos, financeiro e tal. A empresa da pessoa é totalmente projetizada. Tem uma diferença entre projetos e processos, né? Que o projeto tem um objetivo específico, é algo único, tem início, meio e fim.
por mais que exista um outro projeto que pode ser parecido, você leva esse aprendizado por meio de gestão do conhecimento. Já o processo é aquele que você espera que tenha sempre o mesmo resultado e que você melhora ele continuamente ou por meio de inovação. São atividades repetidas que a gente espera que sempre produzam o mesmo resultado, a menos que exista uma redefinição de parâmetros e a gente espere um resultado diferente a partir de alguma alteração que a gente fez. O nível tático é o responsável justamente por controlar como esses processos estão acontecendo no dia a dia ou fazer a gestão dos projetos, né? É uma função bem comum, a função de gestor de projetos. Por exemplo, empresas que trabalham com lançamento aí no digital, hoje estão cada vez mais buscando profissionais de mercado, engenheiros ou pessoal de TI, que tem experiência com projetos, para trazer para dentro, porque todo lançamento é um projeto. Mesmo que você lance todo mês, cada lançamento daquele é um projeto diferente. Isso é desdobrado para o nível operacional, que são as operações em si, né, a forma como o serviço ali é prestado, o que está acontecendo ali na venda, por exemplo, no caso de e-commerce, cada transação ali que acontece no seu site é uma operação. Existem as finanças, né, que são o dinheiro circulando ali por dentro da sua empresa, e as pessoas que precisam ser gerenciadas. Só que um detalhe sobre as pessoas, né? Aqui a gente está falando das pessoas que precisam ser gerenciadas na operação, mas tem que lembrar que a empresa inteira é feita por pessoas, né? Então, desde os sócios, passando pelos gerentes, até quem está lá embaixo, são pessoas. Isso gera resultados que vão para o mercado por meio de políticas comerciais e propagandas, marketing, que pode ser digital, offline, coisa e tal. O mercado consome ou não esses produtos, geram feedbacks que entram para dentro da empresa de novo e que eventualmente fazem redefinir as diretrizes estratégicas. Isso funciona como um ciclo. Em volta disso tudo, existe a cultura. A cultura ela está correlacionada ao propósito, né, do que os sócios querem desenvolver no negócio. Tem a ver com o que são os valores que são cultuados ali dentro daquela instituição. E se você não se preocupa no desenvolvimento da cultura do seu negócio, pode ficar certo que vai acontecer alguma outra cultura que você não queria, mas ela vai acontecer. Então, independentemente da sua ação ou não, vai acontecer alguma cultura no seu negócio, então, por isso, o ideal é que você desenvolva uma cultura que seja do seu interesse do seu sócio, a partir de uma série de iniciativas aí que dariam uma outra aula como essa. O fato é que a gente precisa gerenciar as pessoas. Por quê? Tem uma frase do Cine famosa que fala que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. É exatamente por isso que eu falo que a necessidade da estruturação de um departamento de RH, você só precisa estruturar isso aqui muito no começo se você não tiver nenhuma habilidade com pessoas. Só que se você não tiver nenhuma habilidade com pessoas, dificilmente você vai ter um negócio de sucesso. Então, sabendo um pouco sobre como funciona o gerenciamento de pessoas, né? Claro, você pode querer se aprofundar um pouco mais, virar um gestor de pessoas melhor, mas assim, você precisa ser um bom gestor de pessoas, independente de você ser ou não responsável pela área de RH. Se você quer ter um negócio, você precisa evoluir nisso aqui. Então, eu não gosto de liderar, não sei o quê. Cara, então, assim, então você precisa arrumar um sócio que faça isso por você. Porque se você não tem sócio, ou se você não quer aprender, não quer fazer, provavelmente seu negócio não vai ter sucesso, porque invariavelmente você vai ter que lidar com gente. Então, assim, essas coisas não começam a acontecer de uma maneira bem rápida, né? Quando o seu negócio vai evoluindo, dificilmente você vai conseguir escalar o seu negócio sem contar com a ajuda de pessoas, nem que sejam freelancers que você vai precisar de gerenciar. Então, você precisa aprender a gerenciar pessoas e justamente porque você precisa aprender a gerenciar pessoas, é que nessa curva de aprendizagem, dá para esperar um tempo mais para começar a estruturar esse departamento de RH, porque isso vai gerar um custo que é difícil ser percebido como retorno. Algumas funções, por exemplo, você tem um departamento comercial, você consegue mensurar ali diretamente quantas vendas foram feitas, estabelecer uma comissão, e aí a presença daquela pessoa se justifica de maneira muito imediata, né?
É muito fácil você saber por que aquela pessoa está ali. Áreas como o RH, por exemplo, é mais difícil de fazer essa análise, né? Do tipo, do quanto essa área tá contribuindo para o meu resultado. Tem como, mas é mais difícil. Então, justamente por isso, as pessoas acabam vendo essa área sempre só como um custo, né? Um custo de back-office. E aí, gera-se uma resistência para começar a implantação da área, por isso que é importante você aprender a fazer, pelo menos o básico, independentemente de ter ou não ter mais pessoas. Existe uma divisão dentro da área de RH que a gente chama, quem é de RH conhece isso aqui como área de departamento de pessoal e área de desenvolvimento humano e organizacional. A área de departamento de pessoal, ela é responsável pelo processo de admissão, demissão das pessoas, né, cálculo lá de rescisão e tal, pelo pagamento, pela gestão e pagamento dos benefícios. Então, por exemplo, vale transporte, se tem um ticket de alimentação, se tem plano de saúde, precisa ter um relacionamento ali com a empresa prestadora. Ela pode oferecer os treinamentos preliminares, né, ser responsável por essa gestão aqui. Então, isso é muito comum em indústria, que a pessoa precisa fazer os treinamentos do SESMIT e tal, e aí essas áreas de segurança costumam ter uma correlação com essas áreas de departamento de pessoal, no que tange aqueles treinamentos ali que são obrigatórios para que a pessoa faça a função na empresa. Existe muitas empresas que a área de segurança do trabalho ela fica dentro desse departamento de pessoal. Claro, se são uma indústria maior, então geralmente é uma área separada que tem uma interface com essa. Mas empresas menores acabam ficando ali dentro. Ela faz o pagamento, né, dos acertos, férias, 13º, os encargos. Normalmente as empresas pequenas, bem pequenas, aí, 4, 5, 10 funcionários, isso aqui quem faz é a contabilidade. Hoje a maior parte das contabilidades presta a maior parte desse serviço aqui para você. Então ela vai fazer, se você, por exemplo, é pequena, ainda é pequeno, mas já tem funcionários carteira assinada, geralmente essa gestão, tanto lá, né, do admissional, demissional, cálculos e tal, né, dos períodos que a pessoa ficou na empresa, isso tudo é feito pela... Então, o que acontece, geralmente, né? Existe uma parte disso aqui que é feito pela contabilidade, existe outra parte que é feito por ninguém, porque algumas dessas partes aqui deveriam estar sendo feitas por você, por seu sócio, mas acabam sendo feitas por ninguém. E aí existe a outra área que é o desenvolvimento humano e organizacional, que aqui, quando a empresa é sem RH e as pessoas não sabem nada sobre RH, aqui não faz nada. Que aí tem a parte de recrutamento e seleção, o onboarding, que é a adaptação inicial da pessoa à cultura da empresa, outros tipos de treinamento, que não aqueles obrigatórios, né? São treinamentos que são mais para aculturamento mesmo. A parte de treinamento para desenvolvimento, já quando a pessoa já está dentro da empresa, observa-se um gap de competências, e aí existe uma matriz de treinamentos que ela precisa fazer. Os processos de avaliação de desempenho, que vão depender do ciclo de gestão que você implantou, pagamento de bônus, premiações, toda a estrutura de cálculo, salários, promoções, então, planejamento sucessório, a definição e o ajuste da estrutura organizacional, então, quantas pessoas tem dentro da empresa e por quê, e como elas estão distribuídas, quais são as áreas que tem aqui dentro, qual área tem chefe, qual área não tem, quem responde para quem e por quê. E em casos mais, né, de mais profissionais, onde a gente já está num nível de excelência maior, a gente também busca o que a gente chama de employer branding, que é a força da marca empregadora, que é você ver pessoas defendendo a empresa onde quer que elas estejam. No LinkedIn isso é muito comum, algumas empresas têm esse direcionamento. Se você entrar lá, por exemplo, e procurar os funcionários do Banco Inter, você vai ver que todos eles lá usam a marca do Banco Inter, estão falando bem da empresa. Se você procurar o Nubank, é a mesma coisa. Se você procurar a Hotmart, é a mesma coisa. São empresas que investem bastante nessa questão do employer branding. E aí, aqui no DHO, tem uma parte muito interessante, porque é o seguinte, todas elas aqui, ou elas acontecem sem nenhum método, nem nada, assim, de uma maneira totalmente aleatória, ou elas simplesmente não acontecem, você não está quando a sua empresa ainda é pequena, você não está preocupado com nada disso. E existe uma que ela vai acontecer obrigatoriamente de qualquer forma, que é o recrutamento e seleção. E aí, o que acontece no recrutamento e seleção? Que é o mais comum? Quando você começa, você contrata os seus amigos. Aí até alguma hora que você percebe que contratar os seus amigos não é lá um bom negócio. E aí você começa a pedir indicações.
pedir indicações não é errado, muito pelo contrário. Hoje, a maior parte das vagas em empresas, inclusive grandes, são preenchidas por... Eu lembro que tive uma estatística, era coisa de 60%, 70% das vagas não chegam nem a ser divulgadas. Porque ou elas são preenchidas por divulgação, ou elas são preenchidas por recrutamento interno. Isso em empresas grandes. Ou seja, pedir indicações é válido. O problema é quando você não tem um processo de recrutamento e seleção, você vai só pela indicação. Então, assim, você precisa pedir indicação para as pessoas entrarem no processo. E não para a pessoa ser indicada e você contratar de imediato, que é o que a gente faz. Então, você sai lá dos seus amigos, depois para um modelo onde você simplesmente pega as indicações, aí você vê que também começa a dar errado, e aí é nessa hora aqui que geralmente a pessoa vira e fala, eu preciso de arrumar um RH. E aí é onde a pessoa erra. Porque ela podia estar desenvolvendo várias outras coisas, podia desenvolver isso aqui de uma maneira um pouquinho melhor, podia, por exemplo, contratar um consultor específico de RH só para ajudar no processo de recrutamento e seleção e tal, mas não, aí aqui ela apavora, contrata uma pessoa, estrutura uma área de RH, muitas vezes sem nem precisar. Assim, é melhor entender a importância desse processo e aprender alguma coisa sobre ele do que simplesmente resolver assim, eu contratei, a pessoa tem que resolver e tal. Não é assim que funciona. Num processo de recrutamento, a gente está interessado em buscar as melhores pessoas. E a gente precisa de encontrar essas pessoas. Só que como a gente não tem nenhuma experiência nessa área de recursos humanos, a gente faz isso de maneira aleatória, muitas vezes pedindo indicações e sem ter um processo estabelecido. Então, assim, só que para a gente achar a melhor pessoa para resolver o nosso problema ali, a gente precisa saber exatamente o que essa pessoa precisa fazer. Se a gente não sabe, a gente pega simplesmente o currículo da pessoa, lê, acha legal, ou a pessoa indicou lá, falando, essa pessoa trabalhou comigo, ou nem isso, né? Eu conheço fulano e coisa e tal. Coloca a pessoa para dentro e vai, é meio que tentativa e erro, né? Às vezes dá certo, para cada vez que dá certo, vai ter umas 5, 6 vezes que vão dar errado, mas a pessoa que conseguiu fazer dar certo vai jurar de pé junto que era isso mesmo, que o negócio é que ela fez tudo certo e tal. Enfim, então assim, a gente precisa sair um pouco desse modelo. O processo de recrutamento, ele obrigatoriamente, ele tem 4 fases. E essas fases estão acontecendo aí agora na sua empresa, você ligando, dando atenção a elas ou não. Quais são os dois processos, quais são as 2 etapas mais importantes? A primeira e a última. O que acontece aqui no meio, por mais que a gente possa melhorar, não define a qualidade da contratação que você vai fazer. O que define a qualidade da contratação que você vai fazer é a definição da vaga. Você precisa saber por que você está contratando aquela pessoa. Não adianta assim, eu preciso de uma pessoa porque está muito atarefado aqui. Eu estou sentindo que as pessoas estão muito atarefadas, ou eu não estou dando conta de fazer tudo sozinho, né? Quando você ainda está no começo, eu não estou conseguindo mais ajudar, eu preciso contratar uma pessoa. E aí você contrata uma pessoa na esperança de que aquela pessoa resolva os problemas que você tem. Só que você não identificou exatamente quais são os problemas que você tem. Se você não faz isso, você define a vaga errada. E aí vira aleatoriedade. Então, o primeiro passo aqui é definir exatamente por que você está contratando uma pessoa. Isso aqui vai variar, por exemplo, questão salarial, porque você consegue resolver se você precisa de uma pessoa mais sênior ou mesmo uma pessoa mais júnior, um estagiário. Você consegue definir quais são o que a pessoa precisa saber ou que ela precisa já ter feito em outras empresas para conseguir realizar aquilo dentro da sua empresa da melhor forma e para você combinar com ela, alinhar a expectativa. O que é muito comum, eu vejo nos meus trabalhos de consultoria, a pessoa contrata alguém, depois vira, eu contratei o fulano e o fulano não está dando conta do negócio. Mas quando ela entrou, foi isso que você combinou com ela? Aí a pessoa fala para mim, não, mas eu esperava mais proatividade, coisa e tal. Eu falo, bicho, nunca espere isso. Se a pessoa tiver isso, ótimo, excelente, show de bola, beleza, todo mundo só ganhando. Mas a gente não pode, enquanto empreendedor, a gente não pode criar esse tipo de expectativa em cima das pessoas que a gente contrata. A gente tem que alinhar as expectativas, saber se é exatamente aquilo que a pessoa tá disposta a fazer e tem competências para fazer, e depois cobrar ela em cima daquilo. Tudo que for a mais, ou você está fornecendo a condição para a pessoa desenvolver, ou ela vai fazer e vai ser um bônus.
Mas não adianta esperar que as pessoas entreguem a mais se não foi combinado. Aí você vai para um modelo de captação de candidatos. Aqui existem várias formas. Você pode contratar uma empresa que seja especializada nessa captação. Isso é importante aqui, tá? Porque quando você fala assim, eu ainda não tenho RH, mas eu queria terceirizar essa parte de recrutamento e seleção. Beleza, show de bola. Conheço algumas pessoas. Eu mesmo estava querendo começar a prestar isso como serviço aqui. Mas conheço outras pessoas que fazem. Só que você tem que chegar para mim com essa vaga definida. Como eu sou consultor de outras coisas, eu posso até conversar com você para ajudar a definir essa vaga, mas um consultor de RH comum, ele não vai conseguir fazer isso, não. Então, se você passa para ele uma vaga mais ou menos, ele vai contratar, ele vai arrumar candidato mais ou menos. Hoje a melhor forma de captar candidatos ainda é o LinkedIn. Tem algum sucesso também com promoção, anúncio pago em Facebook, Instagram, principalmente para quem é do digital. Tá? Então, você pode fazer um criativo, rodar anúncio, criar uma planilha e tal, para a pessoa se cadastrar. E aí você vai fazer essa captação, mas você pode usar, depende de onde é a sua empresa. Às vezes tem empresa que até hoje anúncio em jornal funciona. Comércio grande, você colocar pregado na porta da loja que está contratando também funciona. Então, assim, não tenha preconceito contra outras fontes. Mas, assim, as principais que eu utilizo hoje são o LinkedIn e o LinkedIn nem precisa de ser um LinkedIn de recrutador lá para divulgar como vaga, não. Você pode fazer um post divulgando a vaga que geralmente o alcance costuma ser maior. Ou até mesmo pagar uma consultoria que vai te ajudar a captar esses candidatos. Depois você vai realizar uma etapa de triagem e seleção. Esse aqui é uma parte que as pessoas se embolam muito aqui. Porque é lógico que a gente pode melhorar tanto a triagem quanto a seleção. Mas você está contratando, quando sua empresa ainda é pequena, provavelmente você está contratando alguém que vai trabalhar diretamente com você. Você vai participar disso aqui. Então, por mais que você não faça isso da melhor forma, você sabe fazer isso aqui de alguma forma. Então, assim, o que a gente usa hoje para triar? Hoje eu já não faço mais análise de currículo, eu não peço mais currículo para nenhum candidato. Eu crio um formulário, pode ser no Google Forms mesmo, ou algum outro negócio que você tenha para pesquisar. Coloco algumas perguntas demográficas, né? Nome, idade, se for importante, onde que a pessoa estudou, cidade e tal, telefone, e-mail. E aí depois eu faço algumas perguntas que são interessantes para a vaga. Então, por exemplo, você conhece, sabe mexer no Photoshop? De 0 a 5, qual é a sua habilidade de mexer no Photoshop? Qual é uma escalinha lá para a pessoa marcar? De 0 a 5, qual é o seu nível de fluência em inglês? Se for importante, por exemplo, para a vaga. Algumas perguntas tipo sim ou não. Algumas perguntas de múltipla escolha, que podem ter a ver como se fosse um teste para a vaga. Então, aqui eu estou integrando duas coisas. Estou integrando, entre aspas, o currículo da pessoa que eu parei de olhar e já um primeiro teste inicial, com algumas perguntas que eu poderia colocar ali. Posso colocar, por exemplo, uma pergunta aberta no final, falando, fale um pouco mais da sua experiência, por que você é o melhor candidato para essa vaga. A vantagem de fazer assim é que fica tabulado, né? Você exporta lá um Excel e aí você consegue filtrar. Então, por exemplo, se a sua vaga demanda um nível de inglês alto, você já pode pegar ali, por exemplo, quem respondeu só 4 ou 5, você elimina as demais. Demanda algum outro tipo de conhecimento em algum outro sistema, por exemplo, prévio, você já pode filtrar lá. Você conhece o sistema tal? Sim ou não? A pessoa falou sim, aí você fala, a pessoa pode estar mentindo. Pode, isso aí a gente tem que pegar na entrevista. Mas na triagem, a gente já consegue eliminar uma parte grande das pessoas. Aí eu vou definir quantas pessoas eu quero entrevistar, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tive um processo que eu captei 30 pessoas interessadas. Nesse processo de eliminação e tal, eu já consegui eliminar, chegar em 10. Dessas 10 eu posso pegar ali pela resposta aberta ou por outro modelo que eu esteja utilizando, por exemplo, a aplicação de um teste DISC, que é um teste que não precisa de um psicólogo para fazer. Ou se, por exemplo, é uma vaga mais crítica, eu posso contratar uma consultoria de uma psicóloga só para aplicar o teste. Vagas que requerem um grau maior de inteligência emocional, por exemplo, às vezes é importante. E aí eu junto uma informação com a outra. Eu posso, por exemplo, fazer uma redação, se for uma vaga que tem contato direto que vai precisar de comunicar dessa forma. Eu posso pedir, por exemplo, filtrar 10 e pedir para essas 10 gravarem um vídeo respondendo uma pergunta qualquer em 2 minutos,
E aí eu consigo avaliar, por exemplo, se essa pessoa tem uma boa dicção, sabe se expressar bem. Por exemplo, para uma vaga que tem contato direto com o público. Eu acho que a posição que eu mais contratei esse ano só foram para vagas de suporte para infoprodutores. E vaga de suporte a gente sempre pede o vídeo, porque a gente consegue ver. Mas a pessoa está falando decorado, não importa. Quando ela estiver no suporte, ela vai ler script também. Então, a gente consegue avaliar se a pessoa tem falha, né? Fica pensando, né? Não sei, e tal. Se a pessoa fala muito rápido, se a pessoa fala muito devagar. Enfim, você pode estabelecer aqui algumas etapas, integradas ou não, para você conseguir chegar nas entrevistas. Uma vez que você chegou na entrevista, você vai fazer algumas perguntas para a pessoa que estão diretamente relacionadas ao trabalho que ela vai fazer. Muita gente gosta muito de olhar o passado, né? Então, o que você já fez? Me conta um pouco mais aí como é que foi a sua última experiência. Por que você saiu da última empresa? Coisas desse tipo. Eu não gosto tanto, eu prefiro perguntas que olham para o futuro. Então, o que você está estudando agora? A nossa vaga aqui é para fazer tal coisa, como é que você pode contribuir? E tal. Assim, não é errado fazer essas perguntas do passado. Eu aqui não gosto muito, eu já estou com uma abordagem um pouco mais diferenciada, né? Mais voltada para as competências. E aqui ajuda muito, caso que eu falei lá atrás, né? A sua empresa, existe uma áurea na sua empresa, que é a cultura organizacional. Se você sabe exatamente qual é a cultura que você está desenvolvendo, você sabe quais são as perguntas que você tem que fazer. Por isso que é importante a definição da cultura. Então, assim, o que são os valores? O que é importante para vocês? Nós somos uma empresa que foca 100% no cliente, na experiência do cliente. A primeira pergunta que você tem que se fazer é se isso é verdade, né? Ou se é só um negócio que está escrito lá no papel. Não, é verdade, a gente investe nisso, a gente dá atenção total e tal. Então, eu tenho que fazer perguntas que vão me permitir saber o cuidado daquela pessoa, o cuidado que aquela pessoa teria com o cliente. Então, por exemplo, posso criar um caso. O cliente ligou aqui reclamando de tal e tal coisa. Qual que seria a sua abordagem para resolver esse problema? Focado sempre assim na identificação do perfil comportamental. Porque existe uma estatística, né, acho que é da Michael Page, que fala que 80% das pessoas são contratadas por requisitos técnicos e 90% das pessoas são demitidas por problemas comportamentais. Aí alguém teve a brilhante ideia de começar a tentar pegar as partes comportamentais na entrevista, para parar de contratar as pessoas só pelo técnico, porque o técnico muitas vezes você consegue ensinar para a pessoa, né? E tem vezes que não é possível, você precisa de uma pessoa que já chegue resolvendo o problema ali do ponto de vista técnico. Mas muitas vezes é possível sim investir nesse treinamento e tal. E aí a gente precisa de focar um pouco mais na parte comportamental. Ou seja, qual que é o perfil que essa pessoa tem que ter para chegar aqui e se integrar rapidamente e ajudar a gente a resolver os problemas que a empresa tem. Só que se você não sabe qual que é a cultura do seu negócio, então tanto faz, você vai contratar aleatoriamente e aí uma bela hora você vai virar e falar assim, não fui com a cara de fulano. Você, quanto empresário, dono da empresa, tem todo o direito de mandar a pessoa embora, porque você não foi com a cara dela. Mas, na prática mesmo, né, assim, na real, a forma como você deveria mandar uma pessoa embora sempre ou porque ela cometeu um erro grave, né? Então, caso de assédio, roubo, pessoas todo dia chega atrasada e tal, aí não tem como você vai precisar de mandar ela embora. Mas tirando esses casos, você manda a pessoa embora porque o nível de performance dela é abaixo do esperado, então você negociou metas com ela, rodou um ciclo, a pessoa não atingiu. Foi lá e deu feedback, olhou os gaps, tentou ajudar a pessoa a se desenvolver, ela continuou não atingindo. Bom, então ela precisa de achar uma outra empresa que ela consiga desempenhar melhor o talento dela. E você manda a pessoa embora por falta de ajuste comportamental. Pessoas que não têm, por exemplo, se tem uma cultura forte de muito trabalho, chegar cedo, sair tarde, todo mundo está nessa, lógico, né? Ganhando por isso também e tal, tem que ser recompensado, mas forte resultado, paga boas comissões, as pessoas são promovidas e coisa e tal. Quem chega ali e está mais manso, não vai se adaptar. Então, não é que ela tá, não é questão de estar certo ou errado, é questão de perfil. A pessoa não tem um perfil para trabalhar no seu negócio. E aí essa pessoa você também manda embora. Mas se você não sabe exatamente o que é a cultura do seu negócio,
Você vai ficar mandando as pessoas embora porque você não foi com a cara delas. Uma vez que a pessoa foi contratada, você precisa realizar o onboarding dela, que é falar onde que a pessoa vai trabalhar, com quem que ela vai relacionar, quais são as pontes dela, o que que ela já tem de material para estudar. Hoje eu trabalho muito com clientes que estão rodando equipe 100% remota. Então, existe aqui, vai ter uma call de introdução, vai colocar a pessoa nos grupos de WhatsApp, vai apresentar as pessoas que vão se relacionar com ela, vai passar para ela o que espera dela, vai instalar os programas no computador dela, se for o caso, vai passar eventualmente senhas e outros acessos para a pessoa, criar o e-mail dela e tal. Então, todas essas atividades aqui são do onboard e muitas vezes as pessoas esquecem disso aqui também, tá? Então, mesmo que você fale assim, cara, Matheus, eu achei isso tudo uma merda, não vou fazer esse negócio nada, eu vou contratar um RH. Mas assim, contrate um RH sabendo que você precisa cobrar isso aqui dele, porque muita gente esquece disso aqui. Contrata a pessoa e eu tem um conhecido meu, estava conversando com ele, ele falou assim, pô, eu contratei um cara, até hoje não sei do cara. Ele contratou o cara passou 10 dias sem fazer nada, porque ninguém falou nada com ele. O cara foi contratado, passou para o financeiro foi lá, registrou o cara, assinou a carteira dele. Ele passou 10 dias sem fazer nada, porque ninguém passou serviço para ele, não adicionou ele em nenhum grupo, ninguém ligou para ele, ninguém falou nada. Então, assim, isso aqui é uma parada que tem que ser feita. A pessoa precisa começar a trabalhar. Senão o processo todo aqui que for para trás não adianta para nada. Beleza? Matheus, mas como é que eu faço? Quem que são essas pessoas? Depende da natureza das atividades que é desempenhada na empresa. Quando as atividades são excessivamente procedimentais, quanto mais procedimentais elas forem, ou seja, seguir aquele passo a passo, operador de máquina, suporte, algumas atividades financeiras, contas a pagar, contas a receber, quem cuida das suas ferramentas aí, por exemplo, de e-mail marketing e tal, você precisa de ter o procedimento, e aí você precisa exercer controle, que é aqui exatamente aquela hora que eu falei que quando você começa a ter mais pessoas, você contrata ou promove um coordenador para fazer essa parte do controle, e o foco aqui está completamente no processo. É assim exatamente que funciona a ISO, por exemplo. A ISO é um atestado de qualidade do produto final com base na qualidade da execução dos processos. Então, a ISO ela não vai fazer teste de qualidade no produto final lá que foi produzido. Ela vai auditar se os processos de produção estão acontecendo de acordo com o que foi estabelecido. Obviamente, para você conseguir saber isso aqui, você precisa ter os processos desenhados, precisa saber o que é feito na sua empresa, precisa ter os procedimentos. Quanto mais receita de bolo for a atividade, pensa-se quanto mais fácil fosse substituir essa pessoa por uma máquina, maior é o nível de controle, menor geralmente é o nível de qualificação, e mais a gente precisa trabalhar em cima do processo. Agora, atividades complexas, que são mais complexas, que são problemas diversos, que são mais dinâmicos, que têm menos rotina e tal, a gente precisa de pessoas com maior nível de competências e o foco da nossa gestão vai estar nos entregáveis. Ou seja, a gente cobra as pessoas pelo resultado. Aqui é onde muita gente que está trabalhando com equipe remota tem problema. Por quê? Porque a pessoa começa a trabalhar aqui com foco no processo, começa a microgerenciar a pessoa, e aí, fulano, como é que tá? Como é que tá? O dia inteiro mandando WhatsApp para a pessoa, perguntando como é que tá, fazendo reunião o dia inteiro para poder ver se a pessoa está trabalhando, quando, na verdade, deveria ter sido definido aqui um entregável para o dia ou para a semana, e a pessoa deveria estar sendo cobrada em cima desse resultado que está sendo feito. Atividades complexas funcionam assim, independentemente de serem remoto ou não. Mas quando é remoto, isso aqui é absurdamente necessário. As pessoas das atividades aqui de cima, em atividades remotas, geralmente você controla com aqueles programas de timesheet mesmo. A pessoa tem que ficar logada e você está vendo o que a pessoa está fazendo. Que a pessoa até brinca que agora tem chefe instalando câmera para olhar se a pessoa está indo no banheiro e tal. São atividades mais difíceis de controlar realmente à distância. Agora aqui, se você cisma de controlar a gente que executa atividade complexa, que tem um nível de competência maior, olhando as pessoas como se fosse um foco no processo, esquece. Aqui é o pessoal que está falando aí agora que precisa voltar para um modelo presencial, tá? Que não conseguiu se adaptar, por quê? Porque está microgerenciando, está gerenciando do jeito errado.
Vocês têm um case de sucesso bem grande disso aqui, que são o pessoal da própria Dante Escola aí, que é o Nilson e o Richard. Você pode conversar com eles, você vai ver que o modelo deles está totalmente focado nisso aqui, por isso que eles estão tendo sucesso agora nesse modelo com a equipe 100% home office, tá? E o que são essas competências que eu estou falando aqui? Em RH a gente usa essa sigla aqui, que é o CHA. São conhecimentos técnicos e gerenciais, habilidades, que é o aprendizado, ou seja, você assimilou aqui, por exemplo, fez uma faculdade de engenharia, mas e aí, você sabe usar? Por exemplo, você foi lá aprender o cálculo na faculdade de engenharia, mas você sabe usar o programa que faz os cálculos aqui no dia a dia, ou você vai ficar fazendo conta na HP? E a atitude é o perfil comportamental, você querer fazer, né? A diferença entre saber fazer e querer fazer. E é isso aqui que a gente está buscando, então, quando a gente está falando dessas questões. E a gente precisa medir isso, de alguma forma. Então, eu preciso saber, por isso que eu falei que é importante a gente definir bem a vaga lá, lembra que eu estou falando da vaga? Eu preciso saber o que a pessoa tem que fazer. Sabe o que é um negócio bem comum? Eu chego em empresa que tem 10, 12 funcionários e falo assim, cara, o que cada pessoa faz na sua empresa? Aí os sócios ficam lá, fulano faz isso, peraí, manda um e-mail aí ou um WhatsApp para todo mundo e fala assim, cara, escreve tudo que você está fazendo hoje. Aí a pessoa vai lá e escreve. Geralmente tem um desvio aí de 20% a 30% entre o que eles tinham me falado antes e o que as próprias pessoas falaram que estão fazendo. Tem área de sombra, gente fazendo a mesma... área de sombra, gente que não está fazendo alguma atividade que ninguém está fazendo, e provavelmente quem está fazendo é um dos sócios, sem precisar de ser ele. Tem área de duplicidade, retrabalho, então pessoas fazendo a mesma coisa de maneiras diferentes, porque não está procedimentalizado lá, ou porque não foi combinado o entregável com cada um deles. Então eu preciso de medir isso. Uma forma de fazer isso é estabelecer as metas, né? O Thiago é especialista nisso aí e provavelmente já conversou com você sobre isso, né? Implantar o ciclo de gestão, trabalhar, por exemplo, com a metodologia como o OKR e tal, combinar as coisas com as pessoas e medir. E aí a gente precisa medir isso também no nível da competência da pessoa, né? Então, assim, eu passei um desafio para a pessoa. A pessoa me falou que sabia fazer algo. Eu passei o desafio correlacionado para a pessoa. Ela conseguiu? É um ciclo. E assim eu vou gerenciando ela. Se ela não conseguiu, eu vou entender por quê. Se ela não conseguiu repetidamente, a gente manda a pessoa embora. Se ela não conseguiu por um problema pontual, a gente vai trabalhar no desenvolvimento dela, dar oportunidade para ela conseguir fazer na próxima. E aí eu vou lá e meço de novo, tá ok, tá ok. Teve algum fator externo que influenciou naquele desempenho? Eu preciso medir isso tudo. Para eu gerenciar as pessoas, se eu não gerenciar as pessoas dessa forma, eu vou gerenciar as pessoas com base em impressões. Eu acho que o fulano trabalha bem, o fulano é gente boa, o fulano me ajuda. Tá, mas o que é isso em termos tangíveis? A gente precisa medir. Existe um conceito, um conceito bem avançado já na gestão de pessoas, que ela chama matriz Nine Box. A gente não precisa fazer isso aqui na nossa empresa pequena. Aqui, realmente, eu já precisaria de um RH robusto, uma consultoria mais robusta de RH para fazer e tal, porque aqui a gente trabalha no nível de gráfico. A gente plota as pessoas num gráfico para a gente identificar. Geralmente, existe uma curva, um nível aqui, das pessoas se concentram aqui nessa linha, tem poucas pessoas por aqui, poucas pessoas por aqui. A gente tem que estabelecer o que são os parâmetros de desempenho, ou seja, as metas, né, que as pessoas estão atingindo lá, numéricas mesmo, quantitativas e tal, e o potencial, que está baseado nas competências que a gente julga que aquela pessoa tem, por avaliação de desempenho e tal. Outras ferramentas mais qualitativas. A gente plota as pessoas aqui e identifica que existiu até durante muito tempo uma ideia do Jack Welch, que foi um CEO da GE, que falava que mais ou menos 20% das pessoas da empresa iam cair em ciclos anuais, né? Então, a empresa fazia avaliação das pessoas anualmente. Então, todo ano, 20% das pessoas, mais ou menos, ia cair nesse nível aqui e a gente tinha que desligar todo mundo. Ele tinha essa premissa e ele usou isso lá. E o pessoal começou a usar isso como verdade. E aí, quando começou a acontecer uma coisa bizarra, que era o seguinte. Tinha 5% das pessoas que estavam aqui. Aí você fala assim, 5% eu tenho que realmente mandar embora. Só que as pessoas começavam a caçar os outros 15, nos níveis aqui para cima. E aí criou uma máxima de que tinha que mandar 20% das pessoas embora todo ano. Isso não faz o menor sentido. Isso foi uma
uma aplicação errônea do modelo do cara lá. Mas virou essa máxima. Mas o que é importante entender aqui? Você pode não aplicar a Ninebox no seu negócio. Pô, tenho 4 pessoas aqui, como é que eu vou ficar aplicando isso aí? Eu nem consigo entender isso aqui direito. Cara, você precisa abstrair o conceito. Precisa entender que as pessoas que fazem o seu negócio ir para frente, elas são essas aqui. Porque são pessoas de alto desempenho e alto potencial. Então, por exemplo, se você tem um negócio físico, você tem uma lanchonete, você só vai conseguir abrir uma segunda unidade se você achar um talento aqui para gerenciar a segunda unidade. Porque, a não ser que você tenha 2 sócios, né, algum outro modelo assim, mas uma loja física não funciona sem alguém que exerce o papel de dono. E aí, esse dono não precisa ser um sócio, mas ele é um gerente. É alguém que você vai treinar, você percebe talento nele, tem alto desempenho e tem muito potencial, por exemplo, de liderança, de skills de responsabilidade e tal. E ele você identifica nele um potencial para ser um talento e dá para ele a responsabilidade de seguir com esse negócio. Por exemplo, quando você está querendo escalar, eu trabalho muito com infoprodutores que têm um lifestyle business e querem migrar para uma empresa, começar a jogar um jogo de equity. E aí a pessoa precisa começar a estruturar um negócio. Quando a pessoa é sozinha, né, ela precisa de achar um cara que não necessariamente precisa ser um sócio. Eu tenho alguns clientes que são donos sozinho da empresa, mas ela precisa de achar alguém que vai ajudar ela a gerenciar as coisas. Então, assim, geralmente os caras de lifestyle business são muito bons em marketing, né, naquela apresentação, no desenvolvimento de produtos, ideia e tal, mas às vezes não são tão bons assim gerenciando da porta para dentro, que é o controlar as operações, eventualmente fazer a parte do tráfego, fazer a gestão dos freelancers que faz lá os criativos, que faz a edição de vídeo, que eventualmente dispara os e-mails e tal. Então, a gente precisa de achar alguém aqui que vai ser um coordenador da porta para dentro e que vai, entre aspas, atuar como se fosse um sócio administrativo. Não necessariamente precisa ter sociedade, são pessoas que geralmente aqui são sócios do resultado, né? Você promete bônus para elas, paga lá 5%, 10% do resultado para elas. Elas não são sócios da empresa, mas são sócios do resultado da empresa. A gente precisa achar essas pessoas. Se você não achar essas pessoas, você vai ter a não ser que você crie um modelo de negócio onde você e seu sócio conseguem resolver tudo. E o seu operador é meramente um operador, por exemplo, você abriu um negócio que você é um call center. Seu negócio é call center. Você tem 100 funcionários fazendo serviço de call center para os outros. Você vai precisar de achar alguém aqui com forte desempenho para ser coordenador, alguns coordenadores de núcleo, e achar pessoas aqui eficazes e comprometidas que fazem o trabalho. E você e seus sócios estão aqui olhando, como você e seus sócios fazem o papel dos talentos, né? Estão aqui olhando. Mas quantos negócios existem que são assim, né? São poucos. E aqui é importante entender esse conceito, porque a gente erra aqui em umas coisas muito, muito primárias. Por exemplo, você tem uma pessoa aqui que é forte, é comprometida, ela entrega, mas ela não tem potencial nenhum para ser líder. Esse caso aqui, ele em indústria, isso aqui é bizarro, tanto que isso aqui acontece. A pessoa é um ótimo técnico, comprometido, faz o que precisa ser feito, estabelece ótimos resultados. Só que a empresa não tem um plano de carreira para ela ir tendo aumentos graduais, por exemplo, ano a ano. A pessoa faz o quê? Promove ela. Aí acontece o que com ela? Ao invés dela vir para cá, ela vem para cá. Então, ao invés de ela virar um talento, porque dificilmente a pessoa que sai daqui e vira um talento, ela começa a regredir e começa a ficar questionável e insuficiente, porque ela não tinha potencial para assumir uma posição acima. Ela não devia ter sido promovida. Ela era uma ótima pessoa na operação, ela entregava, fazia o que tinha que ser feito ali. Mas ela não servia para gerenciar pessoas ou para pensar de maneira macro, para olhar o todo. Aqui é exatamente aonde começa a ficar um pouco mais complicado a gestão de uma empresa sem RH. É aqui aí, por exemplo, Matheus, qual que é a hora que eu preciso de contratar um RH? Na hora que eu começo a errar esse tipo de coisa. Na hora que eu começo a ter gente suficiente para errar esse tipo de coisa. Ou na hora, por exemplo, que você fala assim, cara, eu vou ter um RH porque eu estou recrutando muita gente. Eu estou fazendo 5 processos de seleção por mês. Fala, aí justifica você ter um RH. Melhor ter um RH interno, que vai sair mais barato que pagar consultoria. Né? E com esse tanto de gente aqui, eu vou começar a ter problemas aqui. Eu preciso começar a entender, né? Essa matriz de treinamento, eu preciso começar a entender, eu preciso criar um processo de onboarding e tal, eu vou contratar essas pessoas.
Mas se você ainda é pequeno, tem 5, 6 pessoas, e começa a embolar com isso aqui, ou seja, você tinha um cara que era muito bom, promoveu o cara e deu ruim. Talvez seja o momento de você procurar um RH, que seja como consultoria, alguma coisa assim, entendeu? Porque você começa a comprometer sua operação por erros seus de gestão de pessoas. Então, mesmo que você não aplique o conceito na prática, né, da Ninebox, que é de estabelecer os parâmetros para mensuração de potencial, que é ter todas as metas definidas. E aí eu vou encaixando as pessoas aqui de acordo com o ciclo de gestão, vou vendo a movimentação das pessoas aqui. Mesmo que você ainda não esteja nesse nível, entende isso aqui, estabelece alguma forma de identificar quem são as pessoas aqui, né? Por exemplo, se é uma pessoa que está aí, você sabe que ela não está muito bem porque ela está quebrando um galho. Mas se você colocar ela para fazer uma coisa só, ela pode ser um diamante bruto. Aí ela vai migrar para cá. Isso é o que acontece muito no digital, por exemplo, eu já vi acontecer muito com copy. Copy é aquela pessoa que escreve, né, os e-mails e as cartas de vendas e tal. Geralmente o cara que é bom de copy, às vezes ele está dentro da empresa fazendo até edição de vídeo, fazendo tudo misturado. E se você tivesse condição de colocar ele só para fazer copy, ele podia estar desempenhando melhor. Isso que acontece, pessoas que são boas, mas estão alocadas na área, na função errada. Então, entender esses conceitos aqui, identificar essas pessoas e saber que a gente precisa, né, desses mantenedores, desses comprometidos aqui, que são os carregadores de piano do negócio e tal, pessoas que performam às vezes um pouco acima da média, mas que eventualmente, por interesse próprio delas, né, podem querer se desenvolver, vai te pedir um curso, vai procurar uma pós-graduação que seja, qualquer coisa para fazer, tá constantemente tentando se atualizar e tal, elas podem migrar para cá. Mas você precisa de achar as pessoas que você identifica como talento para passar para elas responsabilidades que hoje estão com você. Se você não achar esses talentos, você vai ter uma dificuldade muito grande para sair da operação do seu negócio. Esse em termos, é lógico, né? Existem outros segredos que te fazem sair da operação do seu negócio, né? Como uma gestão de caixa mais eficiente, como processos de marketing comerciais mais bem feitos, questões de definição dos processos mesmo, ter os procedimentos certinhos e tal, ter um gestor de projetos, por exemplo, se for o caso, tudo isso influencia bastante e vai te ajudar a sair da operação do seu negócio. Mas em termos de gestão de pessoas, você precisa de achar os talentos. Beleza? E achar esses talentos passa pela formação de líderes. Se você não forma líderes dentro do seu negócio, você nunca vai sair da operação. Isso é um fato. Se você não formar os líderes no seu negócio, você não vai sair da operação. Por quê? Porque se a sua operação tem um nível de atividades muito grande procedimental, você vai precisar de formar um coordenador. E se a sua atividade, se o grau de complexidade é muito grande, você sempre vai achar que você faz melhor que todo mundo. Então, assim, isso é muito comum em empresas que exercem atividades complexas, que é aquele negócio, eu não consigo delegar porque eu delego e os caras não sabem fazer direito e eu tenho que pegar e fazer. É porque você não está formando os líderes para fazer o negócio, entendeu? Uma pessoa que executa no nível de qualidade igual ou superior ao seu, e uma atividade de alto grau de complexidade, ela vai ser um líder dentro do seu negócio. E você precisa estar preocupado com essa formação. É lógico, pode acontecer de surgir um líder espontaneamente, uma pessoa que chega aí e já vem fazendo sucesso, tá? Ou você faz um investimento e contrata uma pessoa de mercado a peso de ouro e tal, pode acontecer. Mas o recomendável é que você esteja atento a isso e você se preocupe em formar os líderes. Como? Estabelecendo um plano de desenvolvimento individual, criando um modelo de educação corporativa, ou seja, um espaço para o aprendizado dentro da empresa, por exemplo, criando um clube de leitura. Por exemplo, tem um cliente meu que toda sexta-feira, 4 horas, eles param tudo que eles estão fazendo, e aí alguém que fez um curso recentemente, que a empresa pagou, vai lá e apresenta o que ela aprendeu naquele curso, para que servia e coisa e tal. Desenvolvimento de foco e atenção plena. Então, dá para os seus colaboradores a condição de chegar nesse nível.
ajudar as pessoas a fazer boa gestão do tempo. E se você não faz boa gestão do seu tempo, você não vai conseguir ajudar ninguém a fazer isso. Melhorar suas habilidades de comunicação. Então, assim, para você formar esses líderes, então, atuar no planejamento estratégico, eventualmente fazer uma pesquisa de clima organizacional. Por exemplo, já vi vários casos de gente que achava que a empresa estava crescendo, o faturamento estava crescendo, o cara achava que todo mundo estava achando lindo, mas quando a gente rodou uma pesquisa de clima, estava todo mundo estafado, achando tudo péssimo, só já estava prestes a começar a procurar mandar currículo para sair da empresa, e a empresa crescendo. Negociar metas claras e factíveis, investir nos processos de recrutamento e seleção, igual eu falei, para definir melhor as vagas e captar melhor as pessoas, fazer a triagem correta, colocar as pessoas, acelerar o processo de aculturamento das pessoas, cultivar uma cultura de mentalidade positiva dentro do seu negócio, isso é extremamente importante. Parece papo de coaching, mas não. Quando a gente gera uma cultura de terror, gerencia pelo medo, não erra não, desconta. Cara, tinha um cliente meu que ele queria implantar um sistema de meta que descontava pelos erros das pessoas. Eu falei com ele, bicho, se você quiser trabalhar desse jeito, você arruma outro consultor, porque eu não trabalho dessa forma. A gente tem que valorizar os acertos e não punir pelos erros. Se a pessoa está errando demais, a gente tem uma tratativa gerencial em cima dela, que é ou de ir lá identificar o gap e ajudar ela a melhorar ou mandar embora. Agora, ficar pagando bônus para quem deixou de errar é muito errado. Então, assim, você precisa evoluir nisso para você conseguir trabalhar os seus erros. Se você não for um líder dentro do seu negócio, igual eu falei antes, se você não gosta de pessoas, se você não se posiciona como líder dentro do seu negócio, esquece tudo que eu falei aqui agora. Não adianta. Realmente, não existe RH, gestão de pessoas para empresas sem RH, se você não se aprender a se posicionar como um líder. E se você não quiser cultivar lideranças dentro do seu negócio. Existem alguns tipos de liderança, depois eu passo esse slide aqui não vou ficar lendo o slide aqui, né? Até o Richard fez um post hoje no Instagram, falando que professor bom não é professor que lê slide, então não vou ficar lendo aqui não. Existem alguns tipos de líder, que é já mais uma parte da formação da liderança, que é importante para você enquanto gestor de pessoas numa empresa que não tem RH. Portanto, você identificar qual que é o seu estilo natural. Então, se você é uma pessoa que tem tendência autocrática, se você é uma pessoa mais liberal, se é uma pessoa mais democrática, se você tem uma veia de líder coach aqui, não coach nesse sentido de coaching, não. Coach aqui no sentido mais americano, que é de treinador mesmo, que é de pegar as pessoas, gostar de ensinar e tal. Ou ao que a gente chama de liderança situacional, que é você conseguir se adaptar nesses estilos de liderança de acordo com a necessidade de quem está abaixo de você. Existe uma figurinha aqui, vocês acham ela na internet, depois eu passo esse material para vocês, que é a matriz da liderança situacional. Ela diz mais ou menos qual que é a forma que você deve se posicionar, dependendo da pessoa que você está liderando. Então, vai existir pessoas dentro da sua empresa que você só precisa delegar. Aqui é delegar, tá? Não é delargar, não. Então, não é simplesmente largar na mão da pessoa, não. São pessoas que você vai simplesmente direcionar para elas, aquelas pessoas de alta competência e alto empenho, alta complexidade, foco no entregável. Você vai negociar com ela uma entrega e ela vai te entregar, porque ela sabe como é que faz e ela vai conseguir gerenciar o tempo dela, que é alto grau de competência. As pessoas estão começando no seu negócio, elas precisam ser dirigidas. Você precisa estar em cima delas ali, ou você, ou aquele coordenador que você treinou lá. Então, se você tem uma atividade aqui de baixo grau de complexidade, as pessoas precisam ser dirigidas aqui, né? Então, a gente tem que estar em cima delas e tal. Quando a pessoa está um pouco deficiente, né? Então, se você sente nela que ela tem alguma competência, vale a pena insistir nela, mas você precisa de estar ali um pouco mais em cima, orientando, acompanhando mais o dia a dia. Tem pessoas que você vai precisar mais de apoiar. Aqui são pessoas que, às vezes, geralmente aqui são pessoas que já te entregaram resultado no passado e que, por vezes, estão passando por um problema pessoal. Que tem uma parte importante também, que é uma função do RH, né? E se você contratar um RH bom, ele vai fazer isso por você, mas se você contratar uma pessoa muito júnior, ela nem vai saber que ela tem que fazer isso, que é preocupar com as pessoas fora do ambiente de trabalho também. Você, enquanto líder, tem essa responsabilidade. Né?
Você tem que saber o que que motiva a pessoa, o que que afeta aquela pessoa, e principalmente se é uma pessoa que já gerou resultado para você. Você precisa ter você precisa apoiar ela, você precisa incentivar ela, você precisa perder uma pessoa aqui, ó, é bem mais fácil, se for o caso, né, do que aqui. Aqui é onde a pessoa realmente precisa sei lá, às vezes ela precisa de uns dias de folga, as demandas precisam ser entendidas, né, que é onde você precisa conversar com a pessoa, mais do que instruir ela em relação ao trabalho em si, né. É entender o que está dificultando ela, o que está dando baixa de motivação nela e tal. Então, eu tenho esses cenários aqui, que geralmente, então, ou seja, o primeiro aqui são pessoas que estão entrando na empresa e geralmente mais júnior. Aqui são pessoas que a gente precisa pegar um pouco mais no pé delas, né, no sentido de orientação mesmo e tal. São pessoas que às vezes você contratou, né, na entrevista lá, ela saiu super bem, falou que sabia fazer um monte de coisa e tal, mas chegou lá na hora, na prática, ela não está tão bem assim. Então, aqui você precisa de pegar um pouco mais no pé. Aqui, geralmente, as pessoas que já te entregaram, que por algum motivo a performance começou a baixar. Pode ser por uma falta de adaptação a alguma novidade, problema pessoal, qualquer outra coisa. E aqui são aquelas pessoas, né, que já estão mais lá para o lado do talento, mais para o lado lá do forte desempenho. São as pessoas que você combina, delega e foca na cobrança em cima do entregável. Beleza? Então, assim, resumindo, né, é possível, sim, gerenciar pessoas em uma empresa sem um RH. Você não precisa contratar um RH só para isso. Você vai contratar um RH se você falar assim, cara, eu não quero aprender isso de jeito nenhum. Eu não tenho aptidão, não quero, meu negócio é comercial e tal. Então, pode ser que você tenha necessidade de contratar um RH, mas sabendo que são essas coisas aqui que você precisa cobrar que o RH faça para você. Ou você precisa contratar um RH quando você já tiver um número de pessoas suficiente para essas coisas aqui começarem a ficar um pouco mais perdidas na sua mão. Então, assim, você passou por uma curva de aprendizagem, gostou de saber isso aqui, está gerenciando as pessoas, mas você precisa focar em outras coisas também e tal, aí você pode contratar um RH que você vai ter uma capacidade maior para estabelecer contato com ele, né? Para cobrar dele o que precisa ser cobrado, porque senão você contrata um RH, ele vai fazer o que está na cabeça dele lá. Mas é fundamental para uma boa gestão de pessoas numa empresa que não tem RH, entender qual que é a cultura do seu negócio, entender quais são as atividades que são desempenhadas aí dentro, se elas são de baixo ou alto grau de complexidade, e você precisa se tornar e se posicionar como um líder. Esses são os principais aspectos que vão te fazer ser um bom gestor de pessoas, mesmo sem contar com o auxílio de um RH. Beleza? Dúvidas, perguntas? Eu tenho várias perguntas. Muito massa, velho. Curti demais. Animal. Carinha, você bota o form, por favor, para a gente avaliar. Enquanto isso, Filipão, pode mandar aí a pergunta. Eu tenho várias perguntas que eu fui anotando ao longo aqui. Eu posso ir perguntando tudo de uma vez? Ou pergunto uma, alguém pergunta para revisar, não sei. Aproveita aí, mano. Pode perguntar, cara. Se acanha, não. Beleza. Beleza, cara, vamos lá. Deixa eu só falar bem rapidão do meu histórico. Eu tinha uma empresa de software, de tipo software house. Daí a galera lá era bem assim da parte de competência mesmo. Eu tive muito problemas de gerenciamento de pessoas, porque às vezes pegava cara júnior, daí delargava, como você fala. Só deu merda essa empresa, tanto por isso que ela fechou. Beleza? Daí eu trouxe um pouco de perguntas, de dúvidas que eu tinha da época dessa empresa, porque eu vou chegar de novo nessa situação de ter que colocar mais pessoas para trabalhar na empresa e tudo mais. Sou atualmente uma empresa bem enxuta, mas vamos lá. Cara, primeira dúvida, hoje, o que eu estou fazendo, cara? Eu tenho duas pessoas que hoje são basicamente PJs, que estão bem na parte do procedimento. A gente determinou os procedimentos, são pessoas de extrema confiança. Então, hoje elas fazem lá o negócio com excelência que eu nem preciso, no bom sentido, ficar no pé conferindo, tá?
E elas já estão, no bom sentido, como piloto automático. Só que, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ficar boas, né? Uma pessoa, por exemplo, é da área de suporte, é um programador, então a gente não precisa falar que programador hoje está bem escasso no mercado. Uma hora esse cara vai pular. Tá? Então, assim, pelo que eu vi, tem a coluna dos procedimentos, que, como você colocou lá, de 13º, esqueci qual a sigla que você usou, 13º, falta, essas coisas. Departamento de pessoal. Departamento de pessoal. Hoje eu não tenho isso porque o cara é PJ, então nem posso ficar cobrando ele de entrar, etc. Então cortei bastante essa parte. Mas tem essa outra parte do DHO, que eu entendo que eu chamo isso no bom sentido de paparicar o funcionário. Deixa trazer algo melhor para ele, fazer a parte do onboard, fazer tudo isso que é super importante, tá? Então, queria perguntar para você o seguinte, como que eu consigo fazer um pouco essa parte sendo pequeno? Porque eu não tenho recurso hoje, por exemplo, para colocar igual a Hotmart faz eventualmente uma festa de aniversário para os caras, manda um bilhetinho de aniversário, sabe? Não tenho nada disso, sabe? Então, como que eu consigo fazer essa parte? Porque eu entendo que isso é super importante, o cara se sente valorizado, porque o salário ali é importante, mas não está no primeiro item de importância dele. Vou te falar o que alguns clientes meus fazem, tá? Então, por exemplo, é feito uma... Hoje tem um cliente meu que ele já não faz mais contratações, que ele já conseguiu passar isso para gerente dele. Então, hoje quem é responsável pelas contratações é a gerente dele. E aí, todo mundo que entra na empresa, ele faz uma call. Então, assim, são pessoas que ele ainda não conhecia, né? Porque ele não participou dos processos. Em alguns casos ele participa, dependendo da posição. Mas aí ele faz um call com a pessoa. Então, isso aí já deixa alinhado. Toda semana tem uma call que todo mundo da empresa participa. A empresa deles é pequena, tá? São 12 pessoas. Alguns PJ mais fixos, né? Que na verdade eram freelancers, mas que estão mais fixos, principalmente voltados para edição de imagem e tal. E alguns que são internos, que é o gestor de tráfego, essa gerente, a menina do financeiro, três meninas de suporte. Então, toda semana tem uma call, segunda-feira, de manhã, de alinhamento. Então, a semana passada a gente conseguiu chegar aqui, agora a gente está indo para lá. Todo mês, todo início de mês, tem uma reunião de apresentação de resultados. E aí ele vai lá e me fala, a gente conseguiu atingir tantos por cento da meta. Ele não mostra exatamente os dados financeiros, né, todos, mas fala quantos por cento da meta atingiu, quais são os nossos produtos que a gente está lançando agora. Ou seja, deixa todo mundo sabendo o que está acontecendo no negócio. Beleza? Beleza. Tô anotando junto aqui. Eles têm um ritual lá, que eles têm um grupo de WhatsApp. Todo dia ele entra no grupo às 8 em ponto e dá bom dia para as pessoas. Todo mundo precisa responder até 8h10. Se a pessoa não respondeu até 8h10, a gerente liga para a pessoa para saber onde a pessoa está. Isso é da cultura deles. Tá certo ou tá errado? É uma cultura que eles quiseram criar ali no negócio. Beleza? Só não entendi muito bem o porquê, mas tudo bem. Não, porque eles lá ele tem um foco de valorização do trabalho. Então, assim, ele quer que todo mundo esteja disponível para a empresa no período de 8 às 18. Então, bateção de ponto. Assim, como se fosse bater o ponto, entendeu? Beleza. Mas é da cultura dele. Não estou criticando, não, só quero entender. Rituais desse tipo são importantes para criar a cultura do seu negócio. Entendeu? Então, primeiro você precisa entender qual que é a cultura que você quer. Por exemplo, ele quer criar uma cultura de valorização do trabalho. Então, por isso, para ele, aquilo faz sentido. Coisas que ele faz lá, por exemplo, em termos de benefícios, né? Igual você falou, não tem na estrutura ainda para fazer festa de aniversário de todo mundo e tal. Ele oferece lá acho que não sei se é Netflix ou YouTube Premium para todo mundo. Ele, eventualmente, quando bate a meta, ele vai lá e fala para todo mundo pedir um iFood e ele paga, por exemplo. E aí, às vezes, eles fazem até uma call para conversar. Então, na sexta-feira, fica aí até 7 horas, pede um iFood aí, todo mundo. E faz como se fosse um happy hour online, entendeu? É um negócio que sai relativamente barato para ele e que tem bastante valor, entendeu? Então, assim, todo aniversário ele liga para a pessoa, então ele sabe a data de aniversário das pessoas e ele faz questão de ele mesmo ligar. Então, ele não manda o WhatsApp, ele não manda nada, ele pega e liga para a pessoa, pergunta. E aí ele aproveita para conversar com a pessoa, saber se a pessoa está feliz, se ela está precisando de alguma coisa. Então, assim, existem uma série de coisas que você pode fazer em relação a essa parte de mais de benefícios, de aculturamento e coisa e tal, que elas têm um custo um pouco mais baixo. Verdade. Uma parte importante ali do DHO é a questão de treinamento e desenvolvimento. Então, assim, por exemplo, você está lidando com programadores.
tem um cara que é júnior. O que esse cara precisa fazer para ele virar pleno? É só tempo? Ou eu poderia, por exemplo, principalmente com o PJ, você pode trabalhar isso no nível do contrato. Então, tipo assim, eu vou amarrar o contrato, é lógico, não trabalhista, se o cara for para trabalhista, não vale nada, mas pelo menos em tese, pode amarrar o contrato. Cara, eu vou pagar o custo tal, você se compromete a ficar pelo menos mais um ano ou aqui na empresa. Então, é uma forma de amarrar uma coisa com a outra focada no treinamento e desenvolvimento. Normalmente funciona, porque daí o cara fica super feliz e se compromete. Exato. Então, assim, são iniciativas que a gente pode trabalhar, lógico, né? De graça é mais difícil, mas assim, com um custo um pouco mais baixo, e que a gente poderia trabalhar um pouco mais, começar a trabalhar essa ideia do DHO, entendeu? Entendi. Eu achei legal, porque isso faz muita diferença, cara, principalmente quando você trabalha em empresas assim, bem, né, de procedimento. Outra pergunta, cara. Quando você trabalha com procedimento, cara, o importante é você estar com um procedimento bem apurado, ter pessoas capazes de treinar as pessoas naquele procedimento, e nesse caso, precisa importar menos caso a pessoa saia. Lógico, você não quer que a pessoa saia, mas se ela sair, quando as pessoas saem, a sua empresa sofre, tem alguma coisa errada. Se é procedimental, não era para sua empresa estar sofrendo quando a pessoa sai, entendeu? Porque era para você conseguir achar uma outra pessoa com certa facilidade, e se você não está conseguindo achar é porque você não está trabalhando com employer brand, as pessoas não querem trabalhar para você, ou não tem clareza na vaga que você está divulgando. E mesmo, tem pessoas interessadas, mas quando entra é difícil de a pessoa acostumar e coisa e tal, então talvez essa posição não seja tão procedimental assim, ou os procedimentos não sejam tão claros. E você acha que uma das coisas que eu também sofria muito, que eu acho que vai acontecer daqui a pouco, é a pessoa, ela entra, e diferente de uma empresa grande que tem um plano de carreira, porque eu trabalhei na indústria durante 7 anos e meio, então lá tinha toda uma estruturação de planos de cargo e salário, que você sabia que, cara, se eu estudar isso, eu consigo isso. Aqui não, cara, empresa pequena não, você entra, você fala com o dono, daí você, enfim, tem sempre muito trabalho, mas eu percebo que o cara esgota rapidamente a perspectiva de crescimento dele. Será que isso daria para compensar com, tipo, bonificação, com metas, alguma coisa nesse sentido? Você tem que pensar primeiro, quanto por cento da sua margem de lucro você está disposto a sacrificar pela manutenção dos seus colaboradores. Então, assim, eu estou disposto a sacrificar 10%. Então, eu vou transformar isso aqui em bônus, vou estabelecer uma meta, vou pagar os caras, e aí o bônus tem que fazer sentido também, porque senão o cara... por exemplo, não adianta você pagar um salário baixo com promessa de bônus, que no caso de alta competência, o cara vai sair porque ele vai achar salário melhor, entendeu? Verdade. Então, esse negócio de salário baixo com meta só funciona para vendedor. E olhe lá. O que eu já fiz, por exemplo, em fábrica de software, como cliente, foi implantar um modelo de escola. A gente fez a empresa virar internamente uma escola. Então, estava todo mundo aprendendo, as pessoas estavam comprometidas a ficar ali pelo menos por 2 anos ou 3 anos, dependendo do que a gente estava oferecendo para elas de treinamento, desenvolvimento, contrato e tal. E como era uma escola, a gente transformou a empresa em escola, formou líderes em cima, né? Eu acho que tinha um dos sócios que era mais técnico e mais 2 pessoas que estavam lá que tinham salários mais altos, bônus e coisa e tal. Essas pessoas tinham uma grande capacidade de ensino. Como a empresa virou internamente uma escola, ela sofria menos quando o ciclo da pessoa se encerrava. E aí tinha que colocar... Então tinha fila de desenvolvedor querendo trabalhar lá, porque os caras sabiam que iam aprender estando lá, entendeu? Desenvolvedor valoriza muito isso, cara. Valoriza muito o aprendizado. E aí, quando a gente focou muito nessa cultura do aprendizado, a empresa... a gente meio que virou premissa. Assim, é uma premissa, as pessoas vão sair. Como que a gente faz para sofrer menos com as pessoas saindo? Essa foi a solução que a gente achou lá na época, entendeu? Concordo. E por último aqui, cara, como eu sou atualmente uma empresa de infoprodutos, eu tô agora num processo que eu contrato experts, e daí o cara tem uma habilidade específica, eu contrato ele para o projeto e ele faz lá o projeto, tá? Só que como é um projeto e eu preciso ter um processo de contratação contínuo desses caras, não dá para toda hora... E é projeto mesmo, o cara vai lá, faz, trabalha 1 mês, 2 meses, obrigado. Se ele quiser pegar o próximo, fica até disponível, mas não é via de regra. Tá? Então, o que eu fiz? Para fazer a parte de onboard, eu fiz como se fosse um curso online interno que eu gravei todas as coisas que eu tinha que falar todas as vezes. Só que
eu queria perguntar para você se isso interfere no DHO ou se você acha que dá para fazer misto, tipo, eu falo com o cara, tudo, agradeço por ele ter entrado, etc. Agora assiste o curso. Eu não sei como funciona essa parte do ponto de vista de pessoas. Como que o cara enxerga isso? Se ele vai achar legal, se ele vai ficar, no bom Não, sentido, eu acho que isso é contente. isso mesmo, entendeu? Assim, De boa. você tá selecionando as pessoas num processo de recrutamento contínuo. Você precisa Uhum. separar uma parte da sua agenda para se dedicar a esse processo. Então, assim, por exemplo, toda semana eu dedico 8 horas, por exemplo, um dia inteiro para conta desse processo. Uhum. Esse processo eu vou fazer triagem. Então, assim, tem uma parte desse processo que é eu selecionando os caras, conversando com os caras, entrevistando e Sim. coisa e tal. A outra parte, uma vez que o cara entrou, pode ser feito dessa forma, assim, depende, assim, quantas pessoas você está captando. Entendeu? Qual que é o grau de dificuldade que você teria para repetir as mesmas coisas, por mais chato que isso seja? Uhum. Porque, logicamente, se você está lidando com um cara que não é especialista, o melhor seria você falar com ele, independente se você está repetindo a mesma coisa toda vez, entendeu? Agora, se você está contratando 10 especialistas por vez, aí realmente pode ficar inviável e pode ser que esse modelo de Entendi. onboarding faça mais sentido. Mas o ideal, nesse caso, pelo grau de complexidade do negócio, seria que você... Assim, é lógico, você pode gravar um vídeo ou outro, falar, essa parte tal que eu explico no vídeo tal, mas o ideal é você conversar com o cara, você fazer o onboarding, entendeu? Porque eu imagino que você não esteja captando tantas pessoas assim ao mesmo tempo. Não. Eu fiz E tal. eu fiz o início agora e testei com 2. Mas os conteúdos que eu gravei, tipo, como que você deve colocar, qual papel de parede que você deve colocar no seu computador para aparecer na gravação? Como que você deve configurar o programa X? Entendeu? Essas coisas assim são O bem ideal, assim, no médio prazo, é você ter Uhum. alguém para fazer isso por você e não passar isso Sim. para vídeo, entendeu? Entendi. Porque, cara, pensa o seguinte, eu peço consultoria hoje individualmente para os meus clientes. Uhum. Aí imagina o cara chega para mim e fala assim, eu tô com um problema aqui de recrutamento e seleção. Aí eu viro para o cara e falo assim, então assiste esse vídeo que eu tenho aqui, que ele te ensina a montar o processo. Isso não existe, entendeu? Sim, entendi. O cara que quer assistir o vídeo, ele compra um curso online meu lá, que eu nem tenho para vender ainda, mas ele compra lá o curso online, entendeu? Ele compraria o online. O cara que tá me pagando, que ele me paga para conversar com ele todo mês, toda semana, ele não quer que eu fale isso para ele, entendeu? Então, assim, e eu tô repetindo a mesma coisa. Todo cliente meu, eu vou falar mais ou menos a mesma coisa. Mas eu não posso ver isso como um problema, entendeu? No seu caso, se você não está captando 100 pessoas, entendeu? Para ponto de justificar você trocar isso para um modelo em vídeo. O ideal seria que no futuro você capacitasse alguém da sua equipe para fazer essa interação mais técnica, que é como é que configura tal coisa, como é que colore tal coisa, entendeu? Você teria uma conversa mais geral no nível da estratégia da coprodução, né? Imagina que você esteja atuando como coprodutor. Então, você tem uma questão do nível de definição da estratégia, alinhamento de produto, preço, na coisa verdade, e tal. cara, na verdade eu tô fazendo contratação mesmo, compro horas dele. Entendi. Mas, enfim, então, legal, então assim, mas você tá... no futuro, você teria uma discussão mais no nível dessa estratégia, entendeu? Então, assim, eu preciso que você grave tal coisa para mim, nesse sentido, os vídeos precisam ter tal duração, blá, 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 blá. E aí depois você passa para um analista seu aí interno que vai estar no dia a dia com o cara ali fazendo esses ajustes técnicos, entendeu? Okay. Então, é melhor fazer assim do que fazer esse onboarding com vídeo, por exemplo, entendeu? Beleza, cara. Obrigado. Obrigadão, de verdade. Mais dúvidas, pessoal? O pessoal tá dormindo aí. Desligou a câmera, o microfone e foi embora. Normalmente a galera fica comendo, fazendo comida, enquanto... Olhando neném. Olhando neném. Essas coisas aí. Matheusão, valeu demais aí, brigadão pela aula. Certeza que a galera vai assistir aí na plataforma. O nego fez muito mais na plataforma que aprendeu a porra do 2x. Aí é foda, né? Tem isso, né? Eles esperam para ver na plataforma porque pode ver em 2x. A gente ainda não aprendeu a fazer ao vivo 2x, mas enfim, um dia a gente chega lá. Eu aprendi. A propósito, eu aprendi. Só que é difícil dos caras entender, mas... Bom, beleza. Cara, foi massa. Curti demais. Parabéns aí. Top demais mesmo. Valeu, pessoal.
Tamo junto. junto, Qualquer galera. coisa, só me procurar aí. Se tem meus Fala aí contatos, como é que a e- galera te acha, Instagram, enfim, a galera que tá vendo a gravação, não tá aqui, vai depois te procurar de alguma forma. Lá no Instagram, @consultor Matheus, tudo junto, Matheus com TH. Melhor forma de me achar hoje é essa. Show. Valeu. Beleza? Valeu. Abração, Valeu, galera. pessoal. Um abraço. Obrigado. Obrigado.